Vale a pena se consultar com um advogado antes de tomar uma decisão, fazer um negócio ou tomar uma decisão jurídica? Eu sei muito bem que você vai me considerar suspeito de responder essa pergunta aqui. Até porque meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especializado no direito das pessoas com deficiência, com ênfase nas pessoas com transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão na descrição. É claro, o advogado oferece consultas. Consultas é um dos serviços que tem na prateleira de um escritório de advocacia. Então, é lógico que o advogado, ao defender a necessidade de se consultá-lo para tomar uma decisão, pode ser suspeito de querer puxar uma brasa para a sua sardinha. Mas, neste vídeo, eu vou te dar uns exemplos que talvez te convençam do contrário, apesar de que o advogado, todo advogado, tenha interesse em afirmar que a consulta é um produto importante oferecido pelos escritórios da advocacia por profissionais da advocacia. É muito comum, quando o cliente chega em um dos canais de atendimento profissional deste escritório, questionar a consulta, porque a consulta é remunerada. Então, o cliente frequentemente pergunta o seguinte: mas eu vou pagar a consulta sem saber se o meu caso tem solução? Algo mais ou menos assim. Eu queria só esclarecer uma dúvida, porque para saber se eu tenho direito, porque se eu não tiver, aí eu nem preciso fazer a consulta. Ou então, a pessoa já está decidida, sabe quando a pessoa já está decidida a entrar com o processo? Ela quer um advogado para entrar com o processo. Então, ela já quer saber o valor que vai custar os honorários para o patrocínio, para o advogado patrocinar, conduzir e acompanhar aquele processo. Mas é muito difícil para o advogado dizer quanto é que ele vai cobrar de honorários para conduzir e patrocinar um processo sem saber do caso concreto, dos detalhes do caso concreto. Porque tem casos e casos. Acredite, gente, pode ser o mesmo direito, pode tratar do mesmo tipo de direito. A situação pode ser, quando a pessoa conta a história, parecida com várias outras, mas cada caso é um caso. Vou te dar alguns exemplos. Às vezes, as pessoas querem pedir redução de jornada. Aí você pode supor, ora, um advogado para patrocinar uma redução de jornada, já que o trabalho é o mesmo, deve cobrar os mesmos honorários de todos os clientes que têm essa mesma pretensão. Nem sempre, gente, nem sempre. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa já fez o pedido de redução de jornada sem advogado. Já fez o pedido da pensão por morte para um filho autista, por exemplo, que vai completar 21 anos ou está quase parando de receber, administrativamente sem a presença do advogado. E muitas vezes a pessoa fez esse pedido com documentação inadequada, documentação inconsistente, documentação insuficiente. E aí o pedido foi negado. Aí você ir para a justiça com um processo que já foi perdido na via administrativa e cuja documentação não dá para ser defendida em juízo, é diferente. Muito provavelmente você vai ter que fazer outro requerimento administrativo com uma instrução documental melhor. Você vai ter que dar para aquele cliente uma consultoria prévia para conseguir uma documentação clínica adequada, por exemplo. Então, é outro trabalho. Então, é no caso concreto, é conhecendo o caso concreto, que o advogado pode dar o preço, o valor dos honorários, porque é ali que vai ser determinada qual é a complexidade do caso. Porque existem casos mais complexos que outros, mesmo que a gente esteja tratando de mais de um caso sobre o mesmo direito. Então, veja, não vamos sair do assunto. Nós estamos falando aqui de consulta, se vale a pena ou não, e eu acabei entrando na questão dos honorários. Por que eu entrei nessa questão? Muitas vezes as pessoas, quando se dão conta de que fazer a consulta tem um valor, elas querem pular direto para saber os honorários para a ação dela. Mas é na consulta que ela vai informar a situação dela e que o advogado vai analisar qual é o direito dela, as chances dela, se o processo é promissor, que documentação que vai precisar, se é muito complexo ou não. O que eu quero dizer aqui? A consulta tem um valor em si, ela tem um valor que é independente do cliente querer contratar qualquer outra coisa do escritório. A consulta dá ao cliente, consulente, a posse das informações que são necessárias para ela tomar uma decisão.
inclusive se vai começar um processo ou se não vai. Porque se ela começa o processo direto, sem se informar antes sobre as implicações, sobre as chances, sobre a sua documentação, sobre a complexidade do seu caso, sobre a individualização do seu caso, porque o seu caso particular pode ter alguma coisinha ou outra diferente de outros casos, e na internet é muito comum que a pessoa tenha acesso a informações que são imprecisas, informações que são falsas, e informações que são muito genéricas, que a pessoa olha e pensa que aquilo se aplica a vários casos. A pessoa não conhece as exceções, mas o advogado estudou para isso. O advogado sabe quais são as exceções. O advogado sabe diferenciar um caso do outro. Dizem que o advogado é o primeiro juiz da causa, porque é o cara que está ali dando orientações e é capaz de mensurar as chances de vencer o processo. E todo advogado quer vencer o processo. Os advogados não querem apenas cobrar honorários para conduzir ações que são inviáveis, verdadeiras aventuras jurídicas. Se você, para decidir se vai fazer uma consulta ou não com o advogado, precisa saber se tem o direito ou não, se o seu direito é viável ou não, eu sinto lhe dizer. Mas a informação que você precisa já é objeto da consulta. Consulta serve para isso, gente. É para dizer se o direito é viável ou não. E saber se o direito é viável ou não pode possibilitar com que você economize o dinheiro. Porque, olha, se você chegar no escritório de advocacia e disser assim, eu quero processar fulano por esse motivo, o advogado não vai recusar, não. É a sua vontade. Ele não vai. Se você quer primeiro tratar da contratação para depois tratar da viabilidade, o advogado não vai recusar. Ele vai tentar defender o seu direito, mas foi uma opção sua, né? Querer insistir na contratação para um procedimento que você mesmo decidiu antes de se consultar com o advogado sobre a viabilidade desse procedimento. Ou seja, pode ser que muito provavelmente a sua intransigência em querer mover um processo sem antes entrar em posse das informações sobre a viabilidade daquela demanda pode te fazer gastar dinheiro sem necessidade. Saber se tem um direito ou não é importante por quê? Se eu não tiver o direito, a minha consulta terá sido inútil? Não. Por quê? Se você se consultou e o advogado disse que você não tem aquele direito, você não vai correr o risco de cometer erros ou alimentar esperanças falsas de obter uma tutela jurídica que não é para você, porque no seu caso não é viável. E principalmente, consultar um advogado, não só aqui na área da pessoa com deficiência, porque aqui também tem muita possibilidade de a pessoa ter prejuízo quando ela age sozinha, sem uma consultoria técnica, em outras áreas da vida. Quando você vai fazer um negócio, quando você vai comprar um imóvel, quando você vai fazer um contrato bilateral, quando você vai comprar alguma coisa, um imóvel ou um automóvel num contrato de gaveta, quando você vai adquirir posse de imóvel. Em todas essas situações, eu já conheci pessoas que tomaram centenas de milhares ou dezenas de milhares de reais de prejuízo só porque não consultaram antes um advogado. Fizeram o contrato de maneira inadequada, o contrato tinha brechas, o imóvel não foi investigado antes de fazer a compra, às vezes o imóvel já tinha sido vendido para outra pessoa. São checagens primárias que todo advogado faz. E no caso específico da pessoa com deficiência, sabe o que tem muito aqui? A pessoa com deficiência, pessoas autistas são muito suscetíveis de sofrer processo administrativo disciplinar no serviço público ou no emprego público. E por que é suscetível? Porque comete ato infracional? Não, porque frequentemente é mal interpretado por causa do temperamento, porque é autista, porque é neurodivergente. Aí a pessoa fala assim, não, eu sou capaz, então eu vou fazer a minha defesa. Faz a defesa e às vezes o PAD culmina com a perda do cargo público pelo simples fato de não ter consultado um advogado para se apossar do conhecimento das oportunidades processuais que poderiam ser aproveitadas e aniquilar o processo administrativo disciplinar sem que se discutisse o mérito, ou aproveitar as oportunidades de defesa. O mesmo acontece nos pedidos de adaptação, nos pedidos de caracterização da deficiência e muito em candidatos a concurso público. Muitos, depois que são excluídos do concurso público por causa de uma decisão da junta médica, entram em contato com a gente, ficam sabendo depois de já excluídos do certame que eles foram excluídos tão somente porque a documentação clínica estava inadequada.
insuficiente, inconsistente. Ah, mas advogado não é claro que advogado não é médico, mas advogado sabe qual é o valor jurídico dos documentos clínicos e o que dele deve constar ou não deve constar para evitar colocar o candidato a concurso público em risco. Então, gente, é sempre muito valioso, muito proveitoso você conhecer os detalhes da situação jurídica em que você está. Se alguém te disse que você tem o direito, ótimo, aprofunde o conhecimento consultando o advogado sobre esse direito que você acha que tem. Ou, se for fazer um negócio, assinar um contrato, principalmente se você não tiver muita experiência e vivência nesses tipos de negócio, contrate sempre um advogado. Não estou dizendo para contratar esse escritório, não. Contratar qualquer advogado, há muitos no mercado e há muitos muito competentes. Então, a consulta tem um valor em si. Mesmo que no final da consulta você obtenha a informação de que não tem o direito. Porque saber que não tem também é um valor. Evita que você alimente esperanças falsas, se desgaste, falsas expectativas e, claro, gaste dinheiro sem necessidade. É mais ou menos aquela situação, né? Dizem que tem pessoas que cobram um dinheiro para consertar um aparelho. O conserto daquele aparelho depende só de apertar ou afrouxar um pouquinho um parafuso. Só que ali tem centenas de parafusos. E saber qual é o parafuso que precisa ser apertado ou afrouxado é um valor em si. Vai por mim. Sempre vale a pena consultar um advogado. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que compartilhe essa publicação com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse por esse assunto e dê também um like, né? Dá um joinha aí pra gente. Contatos profissionais na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.